galera, então olha só, vamos voltar agora para o nosso terceiro bloco. Só que essa questão, ela vai envolver um conhecimento um pouco mais forte. Eu sei que a gente fez algumas questões de regência, mas agora ela vai englobar um conhecimento morfossintático muito grande. Tá aqui. Lula recupera a taxa de aprovação com apoio dos pobres. Esse é o título da charge. A gente não vai nem interpretar a charge porque a questão é uma questão gramatical. Diz assim: no título da charge, a expressão dos pobres exerce a função sintática de. Aí vem aqui várias opções. Letra A, adjunta de nominal. B, complemento nominal. C, objeto indireto. D, agente da passiva. E E, objeto direto preposicionado. Nossa, são muitos complementos, muitos elementos. E se você parar para pensar, foi uma questão inteligente, porque o adjunta de nominal, ele pode ter a preposição e ele pode não ter. Agora, o complemento nominal sempre tem preposição, o objeto indireto sempre tem preposição, o agente da passiva sempre tem preposição, e o objeto direto preposicionado é óbvio que tem preposição, porque ele está preposicionado. Só que a gente precisa entender todo esse processo, como é que isso funciona. Se você já entende, beleza. Se não entende, chegou um momento. Então, vamos lá. Primeiro na parte gramatical, depois na parte... Primeiro na parte verbal, depois na parte nominal. Vamos lá. Quando eu pego uma estrutura para analisar sintaticamente, eu sempre penso no sistema SVC, ponto. E eu preciso entender que eu sempre vou depender do verbo para fazer uma análise sintática. Não importa se o elemento foi destacado no início da frase, no meio da frase ou no final da frase. Então, eu procuro pelo verbo. E pergunto a ele quem é o sujeito. Sempre assim. Eu sempre vou perguntar quem ou que. E automaticamente o que sobrar, o resto será o meu complemento. Aí na língua portuguesa, nós temos 3 verbos classificatórios. O transitivo, o intransitivo e o de ligação. Então, eu tenho 3 possíveis classificações. Eu posso ter um objeto, que pode ser o direto ou o indireto. Eu tenho a circunstância que eu vou tipificar através do adjunto adverbial. E eu tenho uma característica que, no final das contas, será o nosso predicativo. Agora, para facilitar a nossa vida, já que a nossa banca é tradicionalista, eu vou colocar aqui a circunstância de localidade. Vou colocar frases para a gente analisar aqui de forma bem simples, tá? De forma bem simples. Então, acompanha aqui comigo. Eu boto assim, Arthur comprou um sorvete. Na outra eu boto assim, ó, Arthur precisa de uma mamadeira. E na outra eu coloco assim, ó, Arthur ensina luta ao seu pai. Vamos, neste momento, observar todo o processo e ver como é que é simples. Vocês vão perceber que o sujeito aqui, nas 3 frases, é o Arthur. Isso é fato, né? Aqui é muito simples, até porque o objetivo é ver como é que funciona a questão do complemento. Aí você vai perceber que na primeira frase, eu estou dizendo que o Arthur comprou um sorvete. Nesse contexto, quem compra, compra alguma coisa. Então, eu vou ter um verbo transitivo direto, que vai sempre pedir um objeto direto, sempre. Ah, mas professor, eu tenho dificuldade para enxergar isso. Olha como é que é simples. Você acha o verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e olha para o complemento. E o complemento tem que ser um elemento dessa tríade.
Sorvete não é característica, sorvete não é circunstância, sorvete é um objeto. Então você já mata que é um objeto. Detalhe, deixa eu até apagar aqui para você ver como é que isso funciona realmente de forma muito simples. Na hora que você mata que é um objeto, você mata que o verbo é transitivo. Por quê? Porque tudo na língua portuguesa depende de contexto. Então, se o meu complemento é um objeto, o verbo é transitivo. Se o meu complemento é uma adjunta adverbial, é uma circunstância, o verbo vai ser intransitivo. E se o meu complemento for uma característica, o verbo vai ser de ligação. Agora, neste exato momento que o verbo é transitivo, ele pede um complemento. Pede. Afinal de contas, se eu chegar para você e falar, Arthur comprou, você vai me perguntar o quê? Neste momento que tem a pergunta, é a demonstração de que a gente precisa de um complemento. E nesse momento, a minha pergunta tem preposição? Não. Então, meu complemento é sem preposição. Afinal de contas, quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição, portanto, pediu um objeto direto. Por que se chama objeto direto? Porque ele está diretamente ligado ao verbo e, se está diretamente ligado ao verbo, não tem preposição, então logo é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. É por isso. Então, um objeto direto está diretamente ligado ao verbo. Agora aqui, Arthur precisa de uma mamadeira. Eu acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o complemento. Se você pensar, mamadeira não é uma característica, nem uma circunstância. Mais uma vez, mamadeira é um objeto. Portanto, o verbo só pode ser transitivo. E nesse contexto, quem precisa de alguma coisa. Então, só comparando, quem compra, compra alguma coisa. Pede complemento sem preposição. Agora, quem precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, o que apareceu ali no meio? Uma preposição. Portanto, eu tenho um verbo transitivo indireto que sempre vai pedir um objeto indireto. Por que se chama objeto indireto? Porque está indiretamente ligado ao verbo através da preposição. Mas olha só outro bizu. Se eu chegasse para você e falasse, Arthur precisa, qual seria a sua pergunta? De quê? Então, na pergunta, eu já sei que o verbo vai pedir um complemento. E na minha pergunta não tem preposição? Então, significa que o complemento tem esta preposição da pergunta. Logo, o complemento é um objeto indireto. Agora aqui, quando eu digo Arthur ensina luta ao seu pai, nesse contexto, quem ensina alguma coisa a alguém. Então, vou ter um verbo que a gente chama de bitransitivo, que é um verbo transitivo direto e indireto, que obrigatoriamente vai pedir um complemento sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, no caso aqui o termo luta, e vai pedir também um complemento com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto, no caso aqui o termo ao seu pai. Agora, importante, não importa a ordem dos objetos, tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o objeto direto ou indireto, tanto faz. Agora, o que eu não posso ter? Eu não posso ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Agora, vamos avaliar aqui para não ficar poluído visualmente. Vou tirar estas frases e vou botar outras, ó. Olha só aqui, ó. Arthur dormiu tarde. Neste momento, observem. Quando eu tenho um verbo transitivo, ele tem um sentido incompleto. Por isso, ele pede um complemento verbal que eu vou chamar de objeto. Agora, quando eu tenho um verbo intransitivo, teoricamente, ele vai ter um sentido completo. Na verdade, ele tem um sentido completo em 99,9% dos casos. Mas é claro que tem situação em que ele vai pedir um complemento, mas não é um complemento verbal, não é um objeto. Ele vai pedir um complemento circunstancial, que a gente chama de adjunto adverbial. E quando isso ocorre? Naquelas circunstâncias de localidade. Agora aqui, ó, você está vendo
que o verbo não trabalha com circunstâncias de localidade e que o verbo não vai pedir complemento nenhum. Pois quando eu digo Arthur dormiu, não é o suficiente para entender a ação manifestada pelo verbo. Então, logo tem sentido o quê? Tem um sentido completo. É assim que funciona. Então, o verbo transitivo, assim como o intransitivo, eles trabalham com essa noção de ação. Tanto é que eles podem ser chamados de verbos nocionais ou verbos significativos, que são esses que dão a significação, a noção de ação. Já o transitivo, basicamente, tem sentido incompleto, por isso que ele sempre vai pedir um complemento, por isso que eu sempre faço uma pergunta, e o verbo intransitivo, ele basicamente tem sentido completo, porque eu vou entender a ação manifestada. Quando eu digo Arthur dormiu, é o suficiente para eu entender a ação de dormir. Logo, o verbo é intransitivo. Ué, mas apareceu um tarde ali, não tem problema. Se você tiver dificuldade, é só pensar naquela tríade. Por um acaso, tarde funciona como objeto? Não. Tarde funciona como característica? Não. Tarde funciona como circunstância de tempo. Afinal de contas, é um advérbio de tempo. Logo, vai ser uma adjunta adverbial de tempo. Então, se aqui é uma adjunta adverbial de tempo, é claro que o verbo só pode ser intransitivo. Agora, e se eu botar assim? Arthur chegou ao colégio. São dois verbos que eu falo para o meu aluno que são muito traiçoeiros. São eles, o verbo morar e o verbo chegar. O chegar pede a preposição a, o morar pede a preposição em. Então, o chegar, então, é mais perigoso ainda, porque no dia a dia a gente usa errado. Eu digo que cheguei em casa, que cheguei no curso. O correto é cheguei a casa, cheguei ao curso. Só que é o seguinte, como os dois pedem preposições, a gente automaticamente acha que eles são verbos transitivos indiretos. Mas a Cisgran Rio, ela trabalha o padrão culto da língua pela visão tradicional. E para a visão tradicional, aqui não vai ser verbo transitivo indireto, vai ser verbo intransitivo. Ué, Sidney, mas pedem preposições, sim, mas são preposições que indicam localidade. Se você parar para pensar, você vai achar o verbo aqui, vai perguntar a ele quem é o sujeito e a resposta vai ser Arthur. E ao colégio vai ser o complemento. Você vai perceber que não funciona como objeto nem como característica, funciona como circunstância de localidade. Portanto, vai ser um adjunto adverbial de lugar. E o verbo vai ser intransitivo. É assim que vai funcionar. Aí você vai falar assim, mas professor, eu confundo isso aí. Afinal de contas, pede a preposição. E aí, se você ainda não entendeu, ou se você nunca estudou isso, o objeto, ele depende de uma situação. Então, se liga só. Para cada ação que eu pratico, eu, sujeito, vai ter sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem é que vai sofrer ou ser alvo da ação? É o objeto. Então, se eu bato aqui, na TV, quem praticou a ação de bater? Eu. E quem sofreu a ação de apanhar? A TV. E sofreu a ação de quem? Do Sidney. Então, quando a gente colocou lá no outro exemplo, Guilherme comprou nem lembro, Arthur comprou um sorvete, né? Foi o exemplo, Arthur comprou um sorvete. Quando a gente coloca isso, quem compra, compra alguma coisa, beleza, pensa comigo, quem praticou a ação de comprar? O Arthur. Quem sofreu a ação de ser comprado? O sorvete. E sofreu a ação de quem? Do Arthur. Agora, pensa comigo. Arthur chegou ao colégio. Quem praticou a ação de chegar? O Arthur. Ao colégio sofreu alguma ação do sujeito? Não, a gente apenas indicou uma circunstância. Então, aqui é uma circunstância de localidade. Portanto, é um adjunto adverbial. Mas professor, eu confundo porque está exigindo a preposição naquela frase que você colocou, Arthur precisa de uma mamadeira. Está pedindo a preposição da mesma forma que aí também está pedindo. Só que agora chegou o pulo do gato.
Quem precisa de, olha a preposição, alguma coisa. Chamei de coisa, é objeto. Agora, quem chega a, olha a preposição, chega a algum lugar. Chamei de lugar, é adjunto adverbial de lugar. E aí eu mato a diferença. Até aí, tudo bem? Se quiser fazer o teste, pode fazer o teste ali em cima também, aquele outro teste, ó. Arthur dormiu tarde. Quem praticou a ação de dormir? Arthur. Tarde sofreu alguma ação do Arthur? Não, apenas indicou uma circunstância. Então, matamos que aqui o verbo é intransitivo, beleza? Então, vamos lá. Agora eu coloco assim, ó. Arthur está dodói. Neste momento, eu aqui mato que tem um verbo de ligação, porque dodói não vai ser um objeto, nem vai ser uma circunstância, vai ser uma característica, é um estado, ele está dodói. Então aqui eu tenho um predicativo do sujeito e o verbo de ligação. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando o Arthur, no caso aqui, nosso sujeito. Mas em provas de concurso, o cara quer te derrubar. Então ele bota assim, ó, Arthur está em Fortaleza. Neste momento, eu tenho certeza que o avaliador não vai perguntar nada em relação a Arthur, nada em relação a Fortaleza. Vai perguntar em relação ao verbo estar. Porque, notoriamente, você não vai ver uma ação. E, para piorar, você vai lembrar os verbos de ligação que a sua professora fazia você gravar na época da escola. Ser, estar, aparecer, tornar-se, permanecer, ficar. Então, caramba, vai ser um verbo de ligação, não é, Sidney? Só que, para ser um verbo de ligação, o complemento tem que ser o quê? Uma característica. E em Fortaleza é uma circunstância de localidade. Logo, eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. E o verbo vai ser intransitivo. E então eu mato que na língua portuguesa tudo depende de contexto, ok? Tudo depende de contexto. E aí com isso, você acaba matando um quadrinho muito importante. Que é assim, ó. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, ele sempre vai pedir um objeto direto. Sempre. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, ele sempre vai pedir um objeto indireto. Quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, ele sempre vai pedir dois complementos, um direto e outro indireto. Quando eu tenho um verbo intransitivo, ele não pede nada a princípio, mas se pedir, vai ser uma circunstância de localidade. Então não importa se está atrelado, se foi pedido ou não. Se está atrelado ao verbo, intransitivo é sempre um adjunto adverbial. E quando a gente tem um verbo de ligação, ele sempre vai pedir um predicativo do sujeito. Aí, para finalizar aqui, olha a seguinte frase que eu vou botar. Arthur bebeu do suco. Destaco o termo do suco e pergunto qual é a função sintática. E aí, qual vai ser a função sintática? Avalia, pensa um pouquinho. O que o aluno deve fazer? Primeira coisa, procurar o verbo. Bebeu. Por que eu sei que aqui tem um verbo? Porque é o cara que eu posso conjugar. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, né? Vós bebeis. Então aqui, ó, eu tenho um verbo. Então, neste momento, quem bebe, bebe alguma coisa. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e aqui eu tenho um complemento. Só que aí, nesse momento, suco não vai ser
uma característica nem uma circunstância, vai ser um objeto. Então, eu sei que o verbo é transitivo e que aqui eu tenho um objeto. Só que é o seguinte, como tem preposição, o aluno acaba dizendo que é um objeto indireto. Só que a análise nunca foi só sintática. A análise é morfossintática. Não dá para olhar para um cara e classificá-lo sintaticamente, isoladamente. Eu tenho que ver a quem ele está ligado gramaticalmente para aí sim conseguir classificar sintaticamente. Então, aqui neste momento, você vai perceber que a estrutura está ligada ao verbo beber e nesse contexto quem bebe, bebe alguma coisa. Então, um verbo transitivo direto. Logo, ele pede apenas o quê? Um objeto direto. Ah, mas professor, tem preposição. Então, objeto direto preposicionado. Ai, meu Deus! Tem preposição, objeto direto preposicionado, como é que eu vou diferenciar para o objeto indireto? Eu boto aqui, ó, rapidinho, ó. Arthur, para ficar bem parecido, ó, precisa de um suco. Neste contexto, tem como eu tirar a preposição nesta frase com o verbo precisar? Não tem, porque nesse contexto quem precisa, obrigatoriamente precisa de alguma coisa. Então, a preposição exigida pelo verbo, logo ela é obrigatória. Então, eu posso concluir que a preposição do objeto indireto é obrigatória. Agora, quando eu digo Arthur bebeu do suco, tem como eu tirar a preposição e escrever Arthur bebeu o suco? Tem, obviamente. Então, se tem como retirar, significa que aquela preposição ela não foi exigida pelo verbo. Ela é, portanto, facultativa. Mas por que raios eu a coloquei? Ali para evitar uma ambiguidade. Pois quando eu digo que o Arthur bebeu o suco, eu quero dizer que ele bebeu o suco todo. E quando eu digo que ele bebeu do suco, ele bebeu um pouco do suco, ele bebeu uma parte do suco, tanto é que aquela preposição ali tem um valor semântico partitivo. Inclusive, se um dia na tua prova perguntarem sobre preposição relacional e preposição nocional, aqui é o bizu. Quando a preposição ela é exigida pelo verbo, é portanto uma preposição obrigatória, ela é esvaziada de sentido, ela está ali apenas para relacionar o verbo ao objeto indireto, ou o nome ao seu complemento nominal. Então, são preposições exigidas, logo elas são preposições relacionais. Agora, quando a preposição não é necessariamente exigida pela estrutura e ela aparece ali apenas para indicar um valor semântico, ela é chamada de preposição nocional. Você encontra isso no adjunto adverbial, você encontra isso no adjunto adnominal e também pode encontrar isso no objeto direto preposicionado. Foi o que aconteceu aqui. Essa preposição ela tem um valor semântico partitivo. Agora, a gente pode fazer o seguinte: na prova, se o avaliador quiser derrubar o candidato que não fez preparatório, ele bota o objeto direto preposicionado. Afinal de contas, neste exato momento, o que vai acontecer? Ele não está nem aí. Pô, objeto direto preposicionado, não sabe nem o que é isso, ele acha que é invenção. Agora, se ele bota o objeto direto preposicionado na tua prova que está estudando para concurso, você já fica ligado. Já liga ali as anteninhas de vinil, né, do Chapolin Colorado. Então, nesse momento, você não vai dar mole. Você vai olhar com mais calma. Mas se ele botar apenas objeto direto, ele quer te derrubar. Ele quer testar a tua atenção. Porque é óbvio que é um objeto direto. Só que é um objeto direto preposicionado, mas ele não precisa, se ele não quiser, escrever objeto direto preposicionado. Ele pode botar apenas objeto direto. Você tem que ficar ligado nisso, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente sabe que tem objeto direto preposicionado. Vocês já viram que a gente fez uma questão sintática e uma questão semântica. Pois ele pode perguntar o valor semântico desta preposição, o valor semântico partitivo, para indicar que foi parte do suco. Agora, ele pode perguntar também gramaticalmente ou morfologicamente. Pode chegar a colocar a frase Arthur bebeu do suco, destacar o termo do suco e perguntar qual é a quantidade de classes gramaticais que tem ali. Quantas classes gramaticais tem? 1, 2, 3 ou 4? Ele, obviamente, quer induzir o candidato a responder 2. É isso que ele quer. Para o cara olhar o do suco e pensar, tem preposição mais substantivo. Só que ali tem 3 classes gramaticais.
Suco é o substantivo, beleza, ninguém contesta. Mas o do é a contração da preposição de mais o artigo o. Então, eu ali tenho 3 classes gramaticais: de preposição, o artigo e suco substantivo. Foi, não é? Então, agora que a gente viu a parte verbal, a gente vai ver a parte nominal. Complemento nominal versus adjunto adnominal. Conceitualmente falando, o que é um complemento nominal? Na frase, o verbo vem com um sentido incompleto e ele vai exigir um complemento para poder fazer sentido. Tanto é que é por isso que o complemento nominal sempre tem preposição. Ela sempre é exigida pelo nome. Agora, o que é um adjunto adnominal? Como diz o próprio termo, ele está apenas junto do nome, apenas acompanhando o nome. Vem ali na periferia. Pode ser que tenha preposição, pode ser que também não tenha. Basta estar junto do nome, é um adjunto adnominal. Só que a Sesgran Rio adora cobrar isso. Detalhe, não é só a Sesgran Rio, não. Outras bancas também gostam. Só que é o seguinte, como eu tenho estruturas nominais, elas jamais estarão ligadas a verbos, elas estarão ligadas a nomes. E quando a gente pensa em nome na língua portuguesa, a gente tem 3 instâncias. Eu tenho o adjetivo, eu tenho o advérbio e eu tenho o substantivo. Por que adjetivo, advérbio e substantivo? Porque isso corresponde às 3 formas nominais do verbo. O adjetivo corresponde a um particípio, o advérbio corresponde a um gerúndio e o substantivo corresponde ao infinitivo. Só que aqui a gente vai ter um problema, porque eu vou ter o tal do substantivo concreto e eu vou ter o tal do substantivo abstrato. E a gente precisa deixar bem clara a diferença. Vou botar 2 vezes aqui, porque nós teremos 2 situações, tá? Advérbio e adjetivo. Então, vamos lá. Primeiro, eu te pergunto, fada é substantivo concreto ou é abstrato? Gnoma é substantivo concreto ou é abstrato? Deus é substantivo concreto ou é abstrato? Tudo é substantivo concreto. Até porque substantivo concreto não é só aquilo que eu posso pegar, é aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar, porque eu posso tornar palpável. Eu posso ou não posso colocar uma fada no desenho? Então, é substantivo concreto, ficou palpável. Deus, Morgan Freeman não foi o Deus no cinema? Então, é substantivo concreto. Agora, e quando é que vai ser um substantivo abstrato? Em 2 situações. Ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim, Sidney? Eu digo que a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem, ela não é um verbo, mas ela faz você pensar em verbo, porque é o ato de filmar. Logo, é um substantivo abstrato. E aí, acompanha aqui comigo. Antes, a gente estava fazendo a análise verbal. E aí você viu que o objeto direto, ele não existia do nada. Ele existia, na verdade, porque estava ligado a um verbo transitivo direto. Assim como o objeto indireto também não existia do nada. Existia porque estava ligado a um verbo transitivo indireto. Aqui os elementos estarão ligados a nomes. Então, se está ligado a nome, só pode ser o complemento nominal ou a adjunta de nominal. Então, avalie aqui comigo. Estou tentando analisar o camarada que está aqui. Aí eu percebo que ele está ligado a um adjetivo. Ele sempre será um complemento nominal. Sempre. Agora, estou avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado a um advérbio. Então, ele sempre será um complemento nominal. Sempre. Então, aqui não tem problema. Está ligado a adjetivo, está ligado a advérbio, é complemento nominal. Pronto, e acabou. Agora, e se eu estiver avaliando o camarada que está aqui e perceber que ele está ligado a um substantivo concreto, ele sempre vai ser um adjunto adnominal. Então, até aí, a minha análise foi apenas morfossintática. Olho para o cara, vejo que ele está ligado morfologicamente e já automaticamente eu consigo classificá-lo sintaticamente. Agora, quando eu tenho um cara que está aqui e eu percebo que ele está ligado a um substantivo abstrato, aí a coisa pega, porque pode ser um adjunto adnominal ou um complemento nominal. E por que eu posso ter essas 2 análises? É simples. O substantivo abstrato ele não tem força de verbo, então ele indica a ação. Se ele indica a ação, tem alguém que sofre e tem alguém que
pratica. Então vai ter alguém que pratica e tem alguém que sofre. Essa é a verdade. Por isso eu tenho duas possibilidades. Aí o que eu vou fazer? Percebi que o cara está ligado a um substantivo abstrato, não tem como classificar de cara. Eu vou voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Se ele estiver praticando, ele será um termo agente. Logo, ele será um adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo, ele será um termo paciente, portanto, um complemento nominal. Agora, macete bobo, mas que na hora da prova funciona. Quando é agente, tem o A de adjunto adnominal. E a palavra paciente tem o C e o N de complemento nominal. Anota isso aí. E agora a gente vai fazer algumas frases para poder ilustrar e para você entender melhor. Ó, eu boto assim. O fumo é nocivo à saúde. Vamos avaliar esta primeira frase logo. Esse à saúde, você já sabe que tem preposição, porque tem um acento grave aqui, que indica que é a fusão da preposição a com o artigo a. Beleza. E essa estrutura, ela está ligada a quem? Ela está ligada à palavra nocivo. E se você parar para analisar, nocivo gramaticalmente é um adjetivo. Se está ligada a um adjetivo, é porque eu tenho um complemento nominal. E olha só como aqui já tem um caso de regência. Se é nocivo a alguma coisa. Então é um caso de regência nominal. Por isso que aqui eu tenho um complemento nominal que completa o sentido do nome. Até aí tudo bem, não é? Agora eu boto assim. Discutir relativamente ao assunto. Neste momento, o termo ao assunto está ligado com a palavra relativamente. E qual é a classe gramatical de relativamente? É um advérbio. Então, se está ligado a um advérbio, eu mato rapidamente, que é o quê? Que é também um complemento nominal. Então, até aí, ó, não tem o menor problema. Agora, olha a outra frase. O relógio do Sidney é de aço. Nem sei se é de aço, é inox, sei lá. Aço é inox é um aço? Não faço ideia. Então vamos lá. Neste momento aqui, ó, é cineaço inox. Ó. Então vem aqui comigo, ó. O termo do Sidney está ligado a qual palavra? Relógio. Qual é a classe gramatical da palavra relógio? É substantivo. E é um substantivo o quê? Concreto, notoriamente um substantivo concreto. Então, se está ligado a um substantivo concreto, eu tenho um adjunto adnominal, que tem uma função caracterizadora e de posse. Afinal de contas, o relógio é de quem? É do Sidney, e não do João, e não do Paulo, e não do Pedro, e não do Guilherme, e não do Arthur. Então, neste momento, a gente matou. Aqui a gente tem as três primeiras situações: adjetivo, advérbio e substantivo concreto. E vocês viram como a análise é fácil. Mas vou dar um outro bizu para vocês. Está vendo que aqui apareceu um artigo? O artigo ele sempre acompanha o substantivo. Então, o artigo, sintaticamente, ele sempre vai ser um adjunto adnominal em qualquer local da frase. Em qualquer local da frase, se pedirem a função sintática do artigo, ele sempre será um adjunto adnominal. Agora, vamos ver outras frases aqui, ó. Eu boto assim, ó. A leitura do texto foi feita. E na outra, a leitura
do aluno foi feita. Neste momento, você vai perceber que do texto e do aluno estão ligados à palavra leitura. E a palavra leitura é um substantivo, só que é um substantivo abstrato, pois é o ato de ler. Então, aqui eu tenho um substantivo abstrato. Quando eu tenho um elemento ligado a um substantivo abstrato, eu não tenho como classificar de cara assim. Eu tenho que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. E aí pensa comigo, quando eu digo a leitura do texto foi feita, o texto ele praticou a ação de ler ou ele sofreu a ação de ser lido? Ele sofreu a ação de ser lido, ele é lido. Então, é um paciente, logo é um complemento nominal. Mas se eu disser assim, a leitura do aluno foi feita do aluno, o termo aluno não é um termo que sofre a ação. O aluno ele não foi lido, muito pelo contrário, ele praticou a ação de ler. Então ele é agente, logo ele é um adjunto adnominal. Até aí tudo bem, não é? Agora, pode ser que o cara tente te ludibriar, tente te enganar? Sim, pode ser que ele tente te enganar. Vou botar aqui 2 exemplos clássicos da gramática do Rocha Lima, sempre utilizados em prova. Uma, a plantação de milho pegou fogo, e na outra, a plantação de milho será amanhã. Reparem que o termo de milho, nas 2 frases, está ligado à palavra plantação. Aí o aluno acha que vai ser a mesma classificação, e não é. Agora, qual é o intuito do avaliador de colocar isso daqui? Ele coloca palavras terminadas em são para te induzir a pensar em ação, para te induzir a pensar que sempre é substantivo abstrato. Mas, na verdade, tudo na língua portuguesa sempre depende de quê? De contexto. Então, imagina eu chegando para você e falando a frase 2, supondo que você seja um agricultor. Eu digo assim, ó, pô, meu querido, a plantação de milho será amanhã. O que você vai fazer amanhã? Você vai plantar, porque você é agricultor, então aqui significa o ato de plantar, logo eu tenho um substantivo abstrato. Agora, eu chego para você e falo a frase 1. Aí, meu querido, a plantação de milho pegou fogo. O que você vai fazer? Você vai plantar ou vai olhar para o milharal pegando fogo? Você vai olhar para o milharal pegando fogo. Então, aqui, a palavra plantação não é mais o ato de plantar. É o milharal em si, a plantação física. Então, é um substantivo concreto. Ah, mas professor, e se eu não tivesse alto grau de percepção para fazer uma análise assim? Tem uma forma mais simples? Tem. Se liga só. Se você chegou ao ponto de perceber que o termo está ligado a um substantivo, e nesse momento você ficou na dúvida se esse substantivo é concreto ou é abstrato, você pode tirar o termo destacado para ver como é que vai se comportar aquele substantivo. Então, na frase 1, a plantação de milho pegou fogo. Tiro de milho, vai ficar a plantação pegou fogo. Se ela está pegando fogo, ela só pode ser o quê? Concreta. Então, matamos que é um substantivo concreto de fato. Agora aqui, a plantação de milho será amanhã. Tiro de milho, vai ficar a plantação será amanhã. Ela nem aconteceu, ela ainda vai acontecer. Então, logo, é um substantivo abstrato. Porque vai acontecer o quê? Uma ação, que é a ação de plantar. Então, assim, ficou muito mais tranquilo. Então, nesse momento, você mata. Ora, se o termo de milho, na primeira frase, está ligado à palavra plantação, e nesse contexto é uma plantação física, um milharal, um substantivo concreto, logo, eu tenho aqui uma adjunta adnominal. E percebam essa função caracterizadora. Então, é a plantação de milho, e não de algodão, e não de abacate, e não de feijão, e por aí vai. Agora, na frase 2, a plantação de milho será amanhã. De milho também está ligado à palavra plantação, só que agora, nesse contexto, é o ato de plantar, logo é um substantivo abstrato. E quando está ligado a um substantivo abstrato, eu não tenho como classificar de cara. Eu tenho que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Então, diz para mim, o milho, ele pratica a ação de plantar ou ele sofre
a ação de ser plantado? Ele sofre a ação de ser plantado, então ele é paciente, logo ele é complemento nominal, ok? Beleza? Então vamos adiante, vamos voltar para a questão. Eu falei que demorava um pouquinho, hein, para responder essa daqui. Foi bom que a gente revisou um bocado de coisa, então se liga só. Lula recupera a taxa de aprovação com apoio dos pobres. Dos pobres está ligada com a palavra apoio. E nesse contexto, apoio é um substantivo abstrato, porque é o ato de apoiar. Se está ligado a um substantivo abstrato, eu não tenho como classificar de cara. Eu tenho que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. E aí diz para mim, o pobre é que ele pratica ou ele sofre a ação? Analisa a frase, ó. Lula recupera a taxa de aprovação com o apoio dos pobres. Então, quem é que apoia quem? É o Lula que apoia o pobre ou é o pobre que apoia o Lula? É o pobre que apoia o Lula. Então, aqui, o termo dos pobres pratica ação, portanto, tem um adjunto adnominal. Então, o gabarito aqui da questão 9 é a letra A. Adjunto adnominal, ok? Aí, agora, a gente vai para a questão 10. E a questão 10 é uma questão de crase. Nossa, é uma questão pesada de crase. Tá assim, ó. Assinale a opção em que o A sublinhado nas duas frases deve receber o acento grave indicativo de crase. Primeira coisa é relembrar todo esse processo. Então, vamos lá. Como é o nome desse camaradinha que está ali, ó, em cima do A? É crase? Não. Cuidado com isso. Não é crase e tem que tomar muito cuidado porque isso é questão de prova. Muitas vezes o cara bota e pergunta, como é que é o nome? E é óbvio que vai ter lá a opção crase. Só que isso daqui é um acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A. Só que é uma preposição e é um artigo. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior vai exigir a preposição a e o posterior vai admitir o artigo a. É assim que vai funcionar. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Eu boto assim: sou favorável, pontinho, pontinho, mãe. Neste momento, você vai olhar para o termo anterior e para o termo posterior. A regra geral de crase, não é? O termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Então vamos lá. Se eu sou favorável a alguém. Então o termo anterior, ele pede a preposição a. E o termo posterior é o substantivo feminino mãe. Então admite o artigo a. Ah, mas professor, fiquei na dúvida se mãe admitiu o artigo. Ora, tem certeza que o anterior está pedindo a preposição? Tenho. Para saber se o posterior admite ou não o artigo, pega esta palavra, coloca no início de uma frase e veja se vai caber o artigo. Dá ou não dá para eu dizer a mãe é bonita? A mãe do João é bonita? Dá. Então, a mãe está aqui. Dá. Então, tem artigo. Então, se tem preposição mais artigo, logo tem o quê? Logo tem, ó, crase. Ah, mas professor, e se eu não souber fazer assim? Se eu tiver dificuldade, tem uma forma mais simples? Tem. Você aprendeu na escola, no ensino fundamental. Você aprendeu na escola como macete, claro. Eu hoje só vou mostrar que nunca foi macete, sempre foi a constatação da regra geral. Então vamos lá. Você aprendeu na escola, na hora da dúvida da crase, a pegar o termo feminino que está depois do a e a trocar por um termo masculino. Se ali está mãe, eu coloco aqui, por exemplo, pai. E aí vai ficar, sou favorável. E aí, como é que vai ficar agora? Ao pai. Então, neste momento, o que é o ao? O a foi a preposição exigida pelo adjetivo favorável ali.
pois quem é favorável a alguém. Exige a preposição a. Agora, o é um artigo admitido pelo substantivo pai. Agora, por que artigo o? Porque pai é um substantivo masculino. Quando for, obviamente, um substantivo feminino, qual vai ser o artigo? Vai ser o artigo a. Então, resumo da ópera. Se eu estou na dúvida se tem ou não tem crase, eu pego o termo feminino que está depois do a e troco por um termo masculino. Se acarretar na construção ao, significa que eu tenho crase, porque está mostrando que tem preposição mais artigo. Ah, mas professor, e o tal do a escraseado? Vamos lá. O que é o a escraseado? É a fusão do a preposição com quem? Com o as artigo. Então, qual é a diferença básica entre o a craseado e o a escraseado? Apenas o termo feminino que aparece depois. No a craseado, o termo feminino está no singular. E no a escraseado, o termo feminino está no plural. Então, se ali, ao invés de mãe, eu tivesse colocado mães, bastaria para ter certeza pegar pais e trocar por pais. Pega pai e troca por pais. Como é que ficaria? Sou favorável aos pais. Então, sou favorável às mães com crase. Então, resumo da ópera. Troquei a palavra feminina pela palavra masculina, acarretou na construção ao, tem crase no singular. Peguei uma palavra feminina no plural, troquei por uma palavra masculina no plural, acarretou na construção aos, tem crase no plural, o as craseado. Agora, nem tudo são flores, óbvio, nem tudo são flores. Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar o seu conhecimento. Eu adoro testar isso daqui com 4 frases que eu gosto muito. Vamos lá, eu boto assim, ó. Fui à feira, cheguei à escola, cheguei à casa e visitei a casa do Arthur. Frases 1, 2, 3 e 4. Neste momento, se liga só. Você vai perceber que existem 2 perfis de alunos. 2 num concurso. O cara que fez um bom ensino médio, mas não fez preparatório, e o cara que fez preparatório. Ah, mas professor, tem cara que não fez preparatório e não fez um bom ensino médio. Ele não é o seu concorrente. Ele não está preparado, de fato, para a prova, em hipótese alguma. Agora, se o cara fez um bom ensino médio, ele tem uma boa base. E por que eu estou falando que o cara fez um bom ensino médio? Porque ele diz, fui à feira e cheguei à escola. Se ele não tiver feito um bom ensino médio, ele jamais vai falar assim. Ele vai falar como as pessoas falam no dia a dia. Fui na feira e cheguei na escola. Então, se ele já chegou ao ponto de dizer, fui à feira e cheguei à escola, é porque ele domina alguma coisa. E aí ele vai lembrar um macete que a professora ensinou na época da escola. Ele vai pegar o termo feminino depois do a e vai trocar por um termo masculino. Então, se aqui está feira, ele vai pegar e vai trocar por mercado. E vai colocar fui ao mercado. Aí ele vai botar o acento grave, indicativo de crase ali. Ele pode nem saber que ali tem crase, porque tem preposição mais artigo, mas ele sabe que tem crase, pronto, acabou. Ele aqui, quando se deparar com a palavra escola, vai trocar por colégio. E ele vai colocar, cheguei ao colégio. E ele vai acertar que tem crase da mesma forma que você. Mas quando ele chegar à terceira frase, ele vai se estrepar de todas as formas. Porque a primeira coisa que ele vai fazer vai ser trocar a casa por apartamento. E ele vai colocar, cheguei ao apartamento. Então, ele vai ter certeza que tem um acento. Mesmo que ele não tenha feito isso, lembra que eu comentei o seguinte, ó, você tem certeza absoluta que o termo anterior está exigindo a preposição a. Você só quer saber se o posterior admite ou não o artigo? Pega, coloca no início de uma frase e veja se vai caber o artigo. Então eu digo, a mãe é bonita, a feira é organizada, a escola é excelente e a casa é amarela. Eu consigo fazer isso. Ora, então tem artigo, tem crase, né? E ainda tem um terceiro macetinho que
O aluno pensa, cheguei a casa, voltei da casa. Se voar e volto da, acento lá no A. Se voar e volto de, acento para quê? Não é assim, gente? Então, neste momento, ele se estrepa, porque ele vai ter certeza absoluta que ali tem crase, quando na verdade não tem. Agora, o concurseiro, muitas vezes, erra a frase 4. A frase 4, ela é muito perigosa, porque o cara aprendeu no preparatório, muitas vezes, ou na própria escola, que a palavra casa não tem crase, e que a palavra casa, ao ser especificada, tem o quê? Tem a crase. Só que não é assim. Não é isso. Na verdade, qual é a regra certa? A palavra casa, sozinha, no sentido de lar e moradia, nessas concepções de localidade, ela não admite artigo e, consequentemente, não vai admitir a crase, pois para não ter crase, basta ou não ter o a, preposição, ou não ter o a, artigo. Agora, quando eu digo casa do Arthur, que é uma casa especificada, ela não passa a admitir a crase, ela passa apenas a admitir o artigo, assim como qualquer palavra na língua portuguesa ao ser especificada, ela passa a admitir o artigo. Ah, mas isso é muito louco, Sidney, falar que a palavra casa não admite artigo. Vamos lá, vou provar. Pega a palavra casa e compara a palavra escola. Você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica na casa ou você fica em casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai da casa ou você sai de casa? Você sai de casa. Então, reparem que com a palavra casa, nós só utilizamos o quê? Preposições. Então, de fato, ela não admite artigo. Então, na frase cheguei a casa, aqui este a vai ser apenas uma preposição que foi exigida pelo verbo, foi exigida pelo termo anterior. Afinal de contas, quem chega, chega a algum lugar. Então, o termo anterior está pedindo a preposição a. Mas o posterior, acabamos de ver, não tem artigo. Então, aqui não tem crase. O a vai ser só uma preposição. Agora, olha ali a palavra escola. Eu fico na escola, eu saio da escola. O que é o na? O na é a contração da preposição em mais o artigo a. E o que é o da? É a contração da preposição de mais o artigo a. Então, de fato, a palavra escola admite o artigo. Então, vai ter crase pela regra geral. O termo anterior vai exigir a preposição e o posterior vai admitir o artigo. Quer ver? Ó? Cheguei à escola. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior, acabamos de ver, admite o artigo, então tem crase. Foi. Agora, compara a casa do Arthur. Eu fico em casa e eu saio de casa. Mas eu fico em casa do Arthur ou na casa do Arthur? Na casa do Arthur. Eu saio de casa do Arthur ou eu saio da casa do Arthur? Eu saio da casa do Arthur. Então, de fato, ao especificar a palavra casa, passou a admitir o artigo, mas não vai ter crase. Ué, por que não vai ter crase se está ali com artigo? Porque crase, além do artigo, tem que ter o quê? A preposição. Então, olha para o termo anterior. Quem visita, visita alguém. Quem visita, visita algum lugar. Então, um verbo transitivo direto, óbvio que não pede preposição, então não vai pedir crase ali. Essa é a verdade. E este a vai ser apenas um artigo. Ué, mas eu já vi que tem crase com a palavra casa especificada. Claro que tem, mas tem de atender às exigências da regra geral. Então, eu coloco assim, uma quinta frase e boto, cheguei à casa do Arthur. Aí, nesse momento, observa o que vai acontecer. O termo anterior está exigindo a preposição a? Tá, quem chega, chega a algum lugar. Se o posterior fosse apenas a palavra casa, nós já sabemos que não teria a crase, mas a palavra casa foi especificada, então beleza. Só que aqui a crase não vai ocorrer, eu quero que isso fique bem claro, ela não vai ocorrer só porque a palavra casa foi especificada. Ela vai ocorrer porque, além da palavra casa ter sido especificada, o termo anterior também exigiu a preposição a. Então, tem preposição mais artigo, logo tem a crase. Então, ó, concurseiro, muito cuidado com frases tipo essa frase 4 aqui, tá? Então, agora a gente está apto para encarar a questão com mais calma e mais tranquilidade, comentando os aspectos, beleza? Então, acompanha aqui comigo, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído.
A gente deu uma relembrada em crase, espero que você já tenha estudado e agora a gente vai tentar resolver de forma bem mais objetiva, tá? Então acompanha aqui comigo. Primeira frase, fui a Lisboa receber o prêmio. O que a gente tem aqui? Um topônimo, uma expressão adverbial de lugar, que indica nome de rua, nome de bairro, nome de continente, nome de cidade, nome de país e por aí vai. Quando a gente tem um topônimo, como é que a gente faz a verificação da ocorrência da crase? Através da troca do termo regente. Então, ó, se aqui eu estou indo, eu vou colocar o quê? Voltando. Então, ó, fui a Lisboa, voltei de Lisboa. Se eu voltei de Lisboa, esse de é só preposição. E isso indica que a palavra de Lisboa não admite o artigo. Então, na frase fui a Lisboa, esse a vai ser apenas uma preposição exigida pelo verbo ir, pois se eu fui a algum lugar. Mas Lisboa não admite o artigo, então não tem crase. Continuando, Paulo começou a falar em voz alta. Olha o que aparece aqui depois do a. É o verbo falar. E verbo não tem distinção de gênero, logo ele não usa artigo. Não existe o verbo que eu uso para a mulher e o verbo que eu uso para o homem. Então eu nunca boto o artigo diante de verbo, então posso afirmar que eu nunca terei uma crase diante de verbo. Esse a que aparece diante dos verbos, ele é apenas uma preposição. Então já não pode ser a letra A. Agora, continuando aqui. Pedimos silêncio a todos. Reparem que todos é uma palavra indefinida. Então, mesmo que fosse todas, já não teria crase. E além de ser uma palavra indefinida, está no plural, e ela ainda é, né, se a gente pensar, masculina. Então, esse a só tem como ser uma preposição, de qualquer forma. Nunca vai existir crase diante da palavra todos. Depois, pouco a pouco, a praça central se esvaziava. Nesse pouco a pouco, o que eu tenho? Eu tenho uma expressão adverbial que é repetida, ou seja, eu tenho uma expressão com palavras repetidas, sejam elas masculinas ou femininas, cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, passo a passo e por aí vai. Então, neste momento, eu também não vou ter crase e este a vai ser apenas uma preposição. E por que não tem crase de forma alguma? Porque é uma expressão. E aí eu tenho duas palavras de igual relevância. O que tem diante da primeira? Nada, não tem artigo. Se não tem artigo diante da primeira, pelo paralelismo sintático também não tem artigo diante da segunda. Então o a é só preposição porque está ligando duas palavras. Mas muito cuidado, porque de vez em quando tem uns avaliadores safados que botam assim, ó. Napoleão declarou guerra à guerra. Aí o aluno desavisado pensa, não tem crase. Por palavras repetidas, mas não é uma expressão com palavras repetidas. Você fala gota a gota, passo a passo, frente a frente, dia a dia, pouco a pouco. Você fala, mas ninguém fala assim, guerra a guerra. Fala guerra a guerra? Só se tu estiver muito doidão. Tu não vai falar guerra a guerra. Então, quando o cara coloca ali, Napoleão declarou guerra a guerra, ele declarou alguma coisa a outra. Então, ali, no a de a guerra, tem crase. Então, cuidado com isso, tá? Não vai ter crase nas expressões com palavras repetidas. Agora, letra C. Esta música foi dedicada a ela. Termo anterior exige a preposição a. Se foi dedicada a alguém. E para piorar, o termo posterior é feminino. Então, o candidato acha muito que aqui tem um acento grave. Muitos fazem isso. Só que é o seguinte, esse termo feminino não é um substantivo, ele é um pronome. Então, para eu saber se esse pronome admite ou não artigo, eu tenho que substituí-lo por outro pronome masculino. Só que é o seguinte, se você der mole e pegar o ela e botar homem, já era. Esta música foi dedicada ao homem. Pegou o pronome, substituiu por substantivo, o macetinho não vai dar certo. Agora, se você pegar o ela e substituir por ele, vai dar certo. Então, aqui, ó. Professor, eu sei que tem uma listinha, né, de pronomes que admitem artigos. Dona, senhora, madame, senhorita, mesma, própria e outra. Não é?
Eu não tenho que gravar essa listinha? Seria até bom você gravar, mas não precisa. Agora, por que estes pronomes admitem artigos? Coisas antigas, hein? Lá na época do latim, eles eram substantivos, logo tinham artigos. Quando passaram para a língua portuguesa, eles mudaram a classe, eles deixaram de ser substantivos e passaram a ser pronomes, mas eles continuaram carregando o artigo que eles tinham na época do substantivo. É por isso que eles têm artigos. Mas eu não preciso gravar a listinha, basta pegar o feminino e trocar pelo masculino. Então aqui, ó, esta música foi dedicada a ele. Ninguém fala esta música foi dedicada ao ele. Então aqui, este a é apenas uma preposição e não tem crase. Aí depois, os romeiros chegaram à Bahia. Quem chega, chega a algum lugar. O termo anterior, ele exige a preposição a e o posterior admite o artigo. Como eu sei? Porque é um topônimo. Vamos lá. Chegaram à Bahia, voltaram da Bahia. O que é o da? É a preposição de mais o artigo a. Então, isso mostra que a palavra Bahia admite o artigo. Então, quando a gente coloca chegaram à Bahia, tem crase. Termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo. Agora, vai ser o nosso gabarito? Não, porque tem de ser nas duas ocorrências. Então, não é a letra C. Aí eu vou para a letra D. Bateram a porta, fui atender. A gente sabe que existem, por exemplo, pares semânticos adorados em provas. Um deles é a expressão bateu a porta, pois ela pode ser escrita com crase ou sem crase. Ah, então é uma crase facultativa? Não, pior que não, porque crase facultativa não altera o valor semântico, e aqui vai alterar completamente. Quando eu boto bateu a porta com crase, é isso aqui, ó. É toque. Eu tenho uma expressão adverbial de base feminina. Então, significa isso, toque. Então, tem crase. Agora, se eu colocar bateu a porta sem crase, significa que a porta fechou. Não é assim que funciona? Então, eu entendo pela semântica. Então, aqui, como está, bateram a porta e fui atender, se eu fui atender é porque tinha alguém lá, ó. Toque, toque, toque. Então, aqui, ó, tem crase. E aí, depois, o carro entrou à direita da rua. As expressões adverbiais, as locuções conjuntivas, as locuções prepositivas de que participam a palavra feminina sempre vão ter crase. À toa, à medida que, às pressas, às ordens e por aí vai. Então, esse entrou à direita tem crase, assim como entrou à esquerda, assim como virou à direita, assim como virou à esquerda. É uma expressão adverbial de base feminina. Então, também tem o quê? Também tem a crase. Então, gabarito, letra D de dado. Agora, a título de curiosidade, olha a letra E, tá? Assim, todos a aplaudiram. Aplaudiram é o quê? É verbo. Então, se é verbo, não tem artigo, logo não tem crase. Este a vai ser apenas uma preposição. Aí a próxima frase tem assim, ó, escreve a redação à tinta. Aqui a gente tem uma expressão adverbial de instrumento. E eu vou te dizer um negócio. É uma loucura, porque é uma confusão, a briga entre os gramáticos. Tem autor que diz que tem que ter crase, tem autor que diz que não tem que ter crase, tem autor que diz que a crase é facultativa. Para nossa sorte, nunca foi uma alternativa que definisse a questão. Pode ver que não define aqui. O que definiu já foi a primeira sentença. Eu já sei que não é o meu gabarito. Agora, em prova, se tiver uma redação, se eu tiver que colocar, você vai fazer pela questão do bom senso. Por exemplo, quando eu coloco escreve a redação à tinta, não tem como confundir. Você achar que foi com outra coisa. Foi com sabão. Não. Foi a tinta da caneta. Ou da pena, sei lá. É assim. Agora, se eu botar lavei a máquina sem um acento, aí eu confundo. Porque eu estou lavando o objeto em si. Eu vou ter um verbo transitivo direto e a máquina vai ser um objeto direto. Mas se eu quiser que a máquina seja um adjunto adverbial de instrumento, para dizer, por exemplo, que eu lavei alguma coisa na máquina, eu vou ter que botar um acento grave. Lavei a máquina com crase, para mostrar que o verbo é intransitivo e que a máquina é um adjunto adverbial de instrumento, ok? Então, aqui agora, galera, o gabarito é a letra D de dado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar esse bloco. No próximo bloco, a gente vai ter mais uma questão esperta
maratona de crase logo na sequência, que brinca com paralelismo sintático. É uma questão linda, uma questão gostosa, e a gente vai dar continuidade depois com outros assuntos. Mas eu ainda vou trabalhar o paralelismo firme com vocês, porque isso cai em prova, a banca gosta, então é bom ficar ligado, tá? Então até daqui a pouco, vai lá beber uma água, tomar um café e a gente continua o nosso estudo, tá? Clique lá